Foram retomadas nesta quinta-feira em Doha, no Catar, as negociações para alcançar uma trégua na guerra entre Israel e o Hamas. Mais de 40 mil pessoas morreram. As negociações de cessar-fogo em Gaza foram retomadas em Doha nesta quinta-feira, enquanto a pressão aumenta para alcançar um acordo que detém a guerra. O Ministério da Saúde do território controlado pelo Hamas afirmou que mais de 40 mil pessoas morreram no território, vítimas do conflito. Hoje alcançamos um marco sombrio para o mundo. O povo de Gaza está agora de luto pelas 40 mil vidas palestinas perdidas, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. A maioria dos mortos são mulheres e crianças. Esta situação inimaginável se deve em grande parte às falhas recorrentes das forças de defesa de Israel em cumprir as regras da guerra. O conflito desencadeado pelo ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro contra Israel devastou Gaza, deslocou quase toda a sua população, pelo menos uma vez, e desencadeou uma crise humanitária gigantesca. Até agora houve apenas uma trégua de uma semana, em novembro, quando militantes de Gaza libertaram 105 reféns, em troca de 240 prisioneiros palestinos mantidos em prisões israelenses. Um oficial do Hamas disse que o movimento islamista exigiria a implementação do plano apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em 31 de maio. A proposta inclui um cessar-fogo completo, inicial, de 6 semanas, a libertação de reféns e um aumento na ajuda humanitária, enquanto os lados em guerra negociam um fim permanente para as hostilidades. Na tarde desta quinta-feira, o presidente Lula afirmou que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro na Venezuela e sugeriu a possibilidade de novas eleições. Mais cedo, o país liderado por Nicolás Maduro rechaçou um relatório da ONU sobre o pleito. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela atacou a ONU dizendo que o relatório da organização está cheio de mentiras. O relatório do painel de especialistas eleitorais era inicialmente privativo ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, mas a organização tornou pública na noite de terça-feira uma versão preliminar. O documento sustenta que o Conselho Nacional Eleitoral venezuelano não cumpriu com as medidas básicas de transparência e integridade que são essenciais para eleições críveis. A autoridade eleitoral acusada de servir ao chavismo estimou que a publicação do documento revela a intencionalidade política perversa de tal divulgação, composta de argumentos falaciosos e desfigurados. Maduro foi proclamado reeleito pelo Conselho com 52% dos votos, mas a oposição denuncia fraude e reivindica a vitória de seu candidato, Edmundo González. Também nesta quarta-feira, o presidente Lula conversou por telefone com o seu colega da Colômbia, Gustavo Petro, para tentar encontrar uma saída política para a crise que eclodiu após as contestadas eleições na Venezuela. O ministro das Relações Exteriores de Lula, Mauro Vieira, será recebido nesta quinta-feira em Bogotá pelo chanceler colombiano Luiz Murillo, para uma visita oficial na qual discutirão o assunto. O ex-candidato opositor da Venezuela, Henrique Marques, afirmou nesta quarta-feira que pedirá uma investigação criminal contra os diretores da autoridade eleitoral por proclamarem Nicolás Maduro presidente reeleito, ao mesmo tempo em que denunciavam um ataque ao sistema de votação. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que desistiu de se candidatar a um outro mandato, a um novo mandato, a um segundo mandato, brincou que está procurando emprego. O presidente Joe Biden teve um momento de descontração com jornalistas na Casa Branca, tirando selfie com a plateia e tudo mais. Em seguida, o democrata emendou uma brincadeira. Essa é a imprensa real ou fake? Isso foi uma piada. Foi uma piada. Bem-humorado, o presidente ainda mencionou seu destino após desistir da corrida presidencial contra o adversário republicano Donald Trump. Vocês inovam em maneiras que acho que vão mudar toda a dinâmica de como nos comunicamos. E é por isso que eu os convidei para a Casa Branca, porque estou procurando um emprego.
Biden, de 81 anos, insistiu com a brincadeira sobre o futuro. Quando me aposentar, para onde vocês acham que vou? Eu tenho meus contatos, pessoal. O momento engraçado de Biden ocorreu por ocasião da Conferência da Economia Criadora, que reúne profissionais de mídias digitais e da indústria. O atual chefe de Estado americano desistiu da disputa à Casa Branca após um debate considerado desastroso com Trump. A vice-presidente Kamala Harris foi designada pelo Partido Democrata na corrida presidencial. Os bombeiros gregos continuam mobilizados para combater o incêndio florestal que queima os arredores de Atenas. Um verdadeiro campo de batalha. As imagens mostram como ficou o município de Varnavas, a nordeste de Atenas, após o incêndio florestal que devorou 10 mil hectares nos últimos dias. Nesta quinta-feira, as chamas permaneciam ativas apenas em alguns focos dispersos, que os bombeiros procuraram neutralizar. O incêndio florestal, que começou no domingo, nesta região da Grécia, devastou os arredores da capital, provocando a morte de uma mulher, danos importantes e o deslocamento de milhares de pessoas. A Defesa Civil do país europeu estima que uma centena de casas sofreram danos significativos. De acordo com as investigações iniciais, a origem do fogo pode estar em um poste elétrico com defeito. O incêndio provocou forte indignação no país, atingindo quase todos os verões por incêndios destrutivos, entre alegações de que as autoridades continuam despreparadas. 37% das florestas da área de Ática foram queimadas nos últimos 8 anos. Esta região administrativa engloba a cidade de Atenas, capital da Grécia. Este ano o país está particularmente vulnerável aos incêndios florestais, depois de um inverno muito seco. A situação é agravada ainda por junho e julho terem sido os meses mais quentes desde 1960. O pai de Lamine Yamal, estrela do Futebol Clube Barcelona, foi esfaqueado. Foram divulgadas imagens de Munir Nasraoui, pai do atacante Lamine Yamal do Barcelona, discutindo com homens em uma rua momentos antes de ser esfaqueado. Munir foi vítima de um ataque nesta quarta-feira. As imagens estão circulando nas redes sociais. No registro, Munir aparece discutindo com um grupo de homens, enquanto é contido por um rapaz que tenta afastá-lo do grupo. Irritado, o pai de Lamine Yamal segue exaltado. Em outro momento, 2 policiais aparecem para tentar conter a confusão. Segundo informações, o crime teria ocorrido após a discussão. 3 suspeitos foram presos hoje. Assim que Munir estiver em condições de testemunhar, será ouvido pela polícia para dar mais informações sobre o ocorrido. O pai do jogador está internado em estado estável. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou que 2 pilotos morreram depois que seus jatos colidiram no ar no leste da França. Autoridades militares confirmaram um acidente entre 2 caças Rafael da Força Aérea Francesa nesta quarta-feira no leste do país. Equipes de resgate tiveram de realizar operações de busca do instrutor e de um aluno piloto de um dos aviões, que foram mais tarde confirmados mortos pelo presidente Emmanuel Macron. De acordo com o porta-voz da Força Aérea, os caças do esquadrão de Rafael da base Saint-Dizier colidiram. O piloto de uma das aeronaves conseguiu se ejetar e se salvou. A Força Aérea disse que todos os envolvidos na tragédia são de nacionalidade francesa. O caça multifunção Rafael se tornou um campeão de vendas para a indústria de armas francesas. O jato supersônico é usado para caçar aviões inimigos, atacar alvos terrestres e marítimos, realizar reconhecimento e até mesmo carregar ogivas nucleares da França. A Organização Mundial de Saúde declarou a varíola do macaco como uma emergência internacional de saúde pública.
No Brasil, neste ano, foram registrados 709 casos da doença. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, anunciou que a varíola do macaco, também chamada Mpox, foi declarada uma emergência internacional de saúde pública. Esse é o maior nível de alerta da Agência Sanitária da ONU, que é a única que pode decretar uma emergência desse tipo com a assessoria de especialistas. A OMS já havia tomado uma decisão similar em 2022, quando ocorreu um surto mundial de varíola do macaco causado por uma cepa conhecida como Clado 2B. Mas a epidemia atual, originária da República Democrática do Congo e limitada à África, até agora tem as próprias características. O vírus mais contagioso é causado pelo Clado 1 e uma variante ainda mais perigosa, o Clado B. Clados são grupos de vírus que, apesar de terem semelhanças genéticas, não são idênticos. Sua taxa de mortalidade é estimada em 3,6%. Um total de 38.645 casos foram registrados em 16 países africanos desde janeiro de 2022, com 1.456 mortes. E daqui a pouco, exposição em São Paulo celebra trocas culturais entre Brasil e populações africanas. Astronauta da NASA registra a aurora boreal do espaço. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho. Até já.